Olá, sejam bem-vindos ao Lean Marketing, um podcast com conteúdos sobre o novo mundo do marketing. E o nosso primeiro convidado é Paulo Caroli, autor do best-seller Leanception, Como Alinhar Pessoas e Construir o Produto Certo. E ele vai falar para nós sobre o marketing e o novo mundo. Cara, o marketing no novo mundo, né? Esse novo mundo que a gente vive hoje, né? Ele é ágil, diverso, exponencial. O papel do marketing, ele é aproximar as pessoas, né? Acho que antes o marketing ele estava muito de fazer um marketing do produto, no serviço de uma organização, e agora é um marketing que aproxima as pessoas, né? A gente gosta de se conectar com pessoas, não somente com organizações. A gente está vivendo num mundo muito mais ágil, né? A gente é muito mais rápido, muito mais eficiente na forma de trabalhar, até respondendo às mudanças, né? Que as mudanças do nosso mundo está muito acelerado, né? Eu acho que a gente vendo um mundo antes que não era tão acelerado assim, e agora a mudança é muito rápida, né? O novo marketing tem que acompanhar isso, né? Acho que é o mais importante para uma organização, uma empresa, ela está conectada com várias pessoas de forma constante, de forma viva, de forma pulsante, do que aquele logo e uma marca e uma coisa mais estática. Isso nesse mundo agora que a gente tem, né? Com criptomoeda, né? Com descentralização, né? Antes a gente tinha centralização de países, de governos, de instituições financeiras. Agora a gente está indo para o mundo descentralizado, né? Bitcoin é exemplo disso, né? Uma forma de trabalho, de pagar, né? De circular um valor que não é centralizado por ninguém, nenhum país, nenhuma organização, nenhuma entidade financeira. O mundo que a gente está indo, de empresas e organizações centralizadas e centralizadoras, com marketing centralizados em campanhas e poucas pessoas, para um grande mundo descentralizado, mas muito colaborativo, exponencial, diverso, de pessoas se conectando. É essa que eu acho que é a grande mudança, assim, a conexão entre as pessoas. Não necessariamente, né, quando a gente fala em conexão, não vamos pensar no órgão central, que nem Facebook, TikTok, Instagram. Não é isso, mas sim as pessoas sim se conectando, independente das redes, de tudo isso. Esse esse para mim é o novo mundo aí, o novo marketing que a gente tem. Nós, como pessoas que estamos fazendo marketing, a gente tem que tentar entender para onde está indo esse mundo e corroborar com toda essa evolução. Então, pessoal, Paulo Caroli falou sobre o novo marketing, sobre o novo mundo e os dois convergindo. Pessoal, como a gente tem conversado aqui na agência, nós estamos falando muito sobre os tópicos que ele abordou, que é agilidade, descentralização, colaboração, diversidade. Não é, gurias? Oi, pessoal, tudo bem? Com certeza, Lucas, a gente fala isso muito na agência e principalmente a gente tem que entender que além da gente trabalhar para os nossos clientes, a gente trabalha para os clientes dos clientes. Isso significa então que a gente trabalha com pessoas. Hoje não tem como a gente fazer qualquer tipo de marketing, qualquer estratégia, qualquer método sem conhecer as pessoas, o que elas querem. E elas estão a todo tempo, a todo momento, né, nos dizendo o que elas querem. Então também é uma questão de empatia que esse marketing do novo mundo precisa ter. A gente precisa parar de achar, de centralizar tudo no marketing ou tudo em algumas ações específicas de alguns conglomerados de mídia ou de formadores de opinião e a gente entender que isso deve ser passado também, né? A gente tem que passar um pouco essa bola para o público, porque ele tá nos falando o que ele quer saber. Ele tá nos falando o que ele necessita. Então, a gente fazer também esse exercício de empatia, de entender que hoje o público tem voz, ele tem como nos dizer isso e ele gera também conexões, a gente consegue com certeza fazer um marketing mais assertivo, utilizando, claro, todas as ferramentas que esse novo mundo nos proporciona também. Oi, gente, algo super interessante também que o Caroli traz nessa manifestação sobre o sentido do marketing de criar relacionamento com as pessoas, né? É algo que não é apenas do futuro, mas também da gênese, acredito eu, né? De todo esse conceito, né? Assim como o design
ele preza por resolver problemas, o marketing também, apesar de se associar muito a esse imaginário de processos relativos à venda, a atender necessidades, o marketing também tem um papel que vai além, né, em termos de relacionamento, de responsabilidade social, que são coisas significativas e que fazem a diferença no imaginário das marcas, na cabeça e também no coração. Então, pessoal, tópicos como agilidade, descentralização, colaboração, diversidade, o Caroli deu uma pincelada com o Bitcoin. E como vocês percebem essa questão dos criptoativos e esse momento que a gente está vivendo, que não há uma centralização? A gente vê até uma democratização, né, Lucas? Acredito que as gurias concordem comigo. A gente vê essa descentralização e a gente vê também como o próprio mercado está se adaptando para isso. E um tópico importante sobre a descentralização é a gente pensar sobre como a gente consome as coisas hoje e como a gente vai passar a consumir as coisas. Pensem sobre carteiras. Hoje em dia eu já nem mais ando com dinheiro, não sei vocês. Eu até passo vergonha quando eu tenho que pagar com dinheiro, assim, que eu fico pensando, meu Deus, eu vou ter que lavar prato em algum lugar, vou ter que fazer alguma coisa aqui nesse lugar, porque não é possível. Mas quando a gente começa a pensar sobre um mundo descentralizado, um mundo em que eu compro tokens numa corretora, ou simplesmente ganho tokens em uma carteira virtual, uma wallet, e a partir desse ponto eu começo a me relacionar com um mundo em que a moeda, o valor de troca é aquele próprio token, que nada mais é que um número serial que tu vai, copia e cola, passa a ser um novo mundo. Se a gente pensar sobre a descentralização, o poder sai das grandes corporações e do governo e passa para a população e para redes colaborativas. Então, avançando nisso, o marketing ele vai ter que conversar com as pessoas de uma maneira colaborativa. Ele vai ter que integrar pessoas, meios de pagamento e muito mais do que marcas. Marcas que, através de pessoas, se conectam com pessoas. Até mesmo além de atuar na questão do marketing em si, né, despertando atenção para essa nova cultura, né, de criptoativos e de mudanças de investimento, é muito mais uma questão de cultura mesmo, né, de que estratégias o marketing pode ajudar a desenhar para que as pessoas também entendam o investimento de uma maneira diferente e vão se inserindo, né? Porque a questão das criptomoedas podem parecer algo ainda muito abstrato, talvez para a maioria da população, mas a gente vem vivendo movimentos em que todos nós já estamos inseridos, né? Em algum grau, sem perceber muitas vezes. É uma transformação gradativa e que acaba levando todo mundo junto, né? A gente é arrastado por essas mudanças, muitas vezes sem perceber, vai virando algo natural. E é um caminho que a gente está atravessando com muitas iniciativas, né, estruturadas para isso, mas ainda tem um longo caminho também para virar essa chavezinha e tornar algo um pouco mais dentro da cabeça das pessoas. Daí, nesse sentido, eu acho, até complementando o que tu falou, que o marketing ele surge também até como uma matriz acadêmica, assim, porque se a gente seguir aqueles pilares de educar, entreter, informar, as pessoas hoje recebem muitas informações ou são educadas pelo marketing, né? Como que as marcas trazem informação, como as marcas se portam. Então, a gente também não pode esquecer esse caráter educativo também do marketing. E, nesse sentido, ele só vem para agregar. Se for para descentralizar o marketing, como é que a gente faz isso dentro de um processo ou um método que as agências vão viver? Porque, vamos pensar, nós vivemos hoje agências de comunicação, o dia a dia e a rotina de agências. Se nós formos pensar nesse sentido e nesse aspecto, a descentralização das agências também afeta os métodos e processos. Vamos pensar sobre como as pessoas hoje se comunicam ou se relacionam para fazer com que o marketing dentro das suas empresas aconteçam. O Caroli, ele traz grandes experiências de colaboração dentro da tecnologia. Então, se a gente for pensar sobre a colaboração descentralizada no marketing, é algo que a gente pode agregar muito trazendo métodos que colaborem para que o empoderamento das pessoas aconteçam. Vamos pensar.
O meu post-it tem o mesmo peso que o post-it do diretor. Então, eu estou empoderando as pessoas através da descentralização. Por quê? Porque no momento que eu descentralizo, ou seja, sai do meu poder e o poder está na mão de todos, a gente consegue efetivamente fazer com que os processos ágeis aconteçam em todos os âmbitos. E aí eu queria puxar o segundo aspecto que ele trouxe, que foi o da agilidade. Como é que vocês percebem a agilidade dentro de um contexto da nova era, do novo marketing? Então, nessa questão de agilidade, né, mesmo a gente convive nesse ambiente de agência, só que é um ambiente totalmente diferente. Então, a gente tem que se adaptar também aos poucos a ele, e para isso, para ele conseguir dar certo, a gente precisa criar alguns processos e algumas metodologias. Então, nesse sentido, por exemplo, na nossa agência a gente trabalha home office. Então, como que a gente vai trabalhar home office nesse cenário e fazer com que os processos deem certo de uma forma ágil, né? Então, que a gente otimize o tempo de todo mundo. Então, por exemplo, hoje na agência a gente tem todo dia às 9 horas uma reunião, onde a gente consegue alinhar ali todos os processos do dia, o que cada parte da equipe precisa fazer, e depois a gente vai, claro, mantendo contato diariamente ali, né, ao longo do dia por meio da internet, mas é necessário que se façam algumas proposições nesse sentido metodológico. Então, instaurar processos nesse ambiente onde a gente consiga viver nesse meio, então consiga suprir todas as necessidades do cliente, ao mesmo tempo que a gente utiliza, então, essas tecnologias que estão presentes no novo mundo e a gente tem que fazer parte. E, ao mesmo tempo, a questão de ter uma metodologia traz um certo conforto, porque as atividades são pré-definidas, né? Então, tem um espaço, uma ambiência para essa colaboratividade levar a estratégias para que se cheguem a resultados de uma maneira muito mais clara e também visível. A gente consegue visualizar e percorrer esse processo juntos, né? Eu percebo dois pontos principais sobre o que a gente está falando. Um é a percepção do cliente sobre o trabalho das agências e outro são processos internos. Então, quando a gente fala de agilidade dentro do marketing, a gente necessariamente tem que ver essas duas pontas e ainda um novo processo dentro desse meio, que é justamente as houses dentro das agências, dentro dos clientes. Então, nós temos clientes que têm houses e que às vezes demandam de agências. Nós temos agências e todos eles têm que conversar de uma maneira ágil. Então, quando a gente fala do processo da agência ser ágil, nós temos diariamente um processo de daily, como se fosse um grande Scrum. Essa daily geralmente tem retrospectivas e reviews, que são revisões e retrospectivas. Então, a gente já se adaptou a esse contexto que o Carol está trazendo dentro da transformação ágil nas agências. Mas, indo ao encontro do que ele está dizendo sobre a colaboração, o fato da gente estar ágil também faz com que nós sejamos colaborativos. Se a gente pegar o início do time, quando ele estava distribuído, e a qualidade do trabalho que era entregue era Depois que esse time tem uma maturação, a gente começa a perceber que através da colaboração e das pessoas a gente consegue fazer algo grande. Então eu percebo que a colaboração é um aspecto que vai desde a descentralização até a agilidade, e ela permeia quase todos os ambientes, assim como a atmosfera da diversidade. Eu não sei como vocês percebem a diversidade hoje dentro do marketing. Acho que a diversidade no marketing a gente pode ver por duas pontas também, né? Tanto a composição da parte criativa, né? De que maneira a gente pode trazer pautas relevantes, também delimitar esses espaços necessários e usar o marketing como uma ferramenta de reflexão social também, né? Que é uma das funções do trabalho também, colaborar nesse sentido. E o outro aspecto também é das pessoas que fazem e que pensam o marketing, né? Porque é muito importante ter essa diversidade pensando em cabeças pensantes ali que vão trazer essa bagagem também para somar e para levar esses resultados mais significativos. Para a gente fechar essa primeira parte com o Paulo Caroli, gostaria de trazer para vocês esse ponto que a gente está conversando ali sobre
a conexão de pessoas. E se a gente for ver, é uma variável que a gente não consegue tirar de nenhum ponto. Por exemplo, descentralização não acontece sem pessoas. Agilidade não acontece sem pessoas. Colaboração não acontece sem pessoas. E a diversidade faz parte da gente ter pessoas envolvidas. Então, eu percebo que dentro do universo do Carol, a conexão com pessoas permeia quase todas as variáveis que a gente trouxe aqui. Como é que vocês percebem isso? Então, pessoal, isso até é uma questão que vai de encontro àquilo que falei no início, né? Da questão da empatia. Então, para a gente trabalhar com pessoas, a gente tem que entender pessoas. E a gente vê a importância e agora também o protagonismo, né? Das pessoas nesse sentido, em todos os âmbitos, quando a gente fala de marketing. Então, até, por exemplo, hoje a gente trabalha em locais geográficos totalmente diferentes, né? Então, a gente conseguiu construir uma metodologia em que isso desse certo, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, a gente também sente falta. Então, por exemplo, eu e as meninas, em algumas tardes ou algumas manhãs, todo mundo abre a câmera, a gente não tá em reunião, mas a gente tá ali trabalhando juntas, pra gente conversando, pra gente manter um diálogo que seria fora do trabalho, mas que a gente consegue também, né, criar conexão umas com as outras. Então, saber como é que foi o dia, saber como é que foi a semana, saber qual que é a expectativa. Então, esses momentos também são super importantes no presencial, mas também aqui a gente não deixa de fazer no online. E outra perspectiva também é essa capacidade do online literalmente conectar, né, e romper fronteiras e a gente nós podermos estar integrados sem essa limitação do físico, né, do presencial. Tanto a equipe de trabalho, a gente consegue ter um laço e trabalhar de uma maneira com sinergia, funcionando, todo mundo junto, e ao mesmo tempo também na questão da prestação de serviços e dos contextos diferentes que a gente consegue vislumbrar até mesmo através desses cenários que os métodos nos proporcionam, né? A gente consegue experimentar novas realidades, visitar contextos completamente diferentes, construir novas narrativas e tudo de uma maneira colaborativa, ágil e com essa questão do vínculo, né? De explorar essas relações e conexões diferentes que levam a resultados inovadores e bastante satisfatórios também do ponto de vista da conexão, né? Assim, a minha percepção é que a pandemia tornou tudo mais remoto, imediatista, instantâneo, mas também humano em alguns pontos. E a minha perspectiva eu comecei a conhecer o cachorro de cada um que eu não conhecia. Eu comecei a conhecer o quarto de cada um que eu não conhecia. Eu comecei a conhecer a família de cada um que a gente quase nunca via. Então, sobre muitos aspectos, essa virtualização do trabalho, essa digitalização, essa transformação veio para trazer essa conexão com pessoas sobre o que realmente é a verdade da vida delas. E muitas reuniões a gente começava a ver que a esposa abria a porta ali e tá tudo certo, porque ele tá em casa, a pessoa tá em casa. E tá tudo certo, né? Ou a esposa vem aqui no quarto e tu tá no meio de uma reunião, ela traz um bolinho, e é isso. Ou tu vê o teu cachorro latindo e faz parte. Então, eu percebo que a conexão entre as pessoas aumentou muito mais porque a gente começou a conhecer quem elas verdadeiramente são. E isso não tem preço. Esse foi mais um episódio do Lean Marketing, o podcast com conteúdo sobre o novo mundo do marketing.